Boa tarde, ilustres participantes desta 16ª Conferência da Advocacia Mineira. Para mim, é assaz prazeroso voltar a Juiz de Fora para rever inúmeros amigos de todo o Estado e mesmo fora do Estado, estar sendo aqui presidido pela doutora Luciana Nepomuceno, minha dileta amiga das mais brilhantes advogadas. Na sua pessoa, eu cumprimento as valorosas mulheres advogadas que ontem tiveram a comemoração do seu dia. Na verdade, todos os dias são de vocês. Eu, quando recebi o convite, vi que seriam 4 palestrantes para falar 1h30, então fiz as contas 22 minutos e meio. Mas aqui já fui alertado que eu deveria falar no máximo 15 minutos, porque os painéis estão atrasados. Mas quem já ouviu o Raimundinho falar sabe que ele faz a palestra mini-saia, com tamanho suficiente para cobrir o assunto e curto bastante para despertar o interesse. Então, eu vou lhes dizer poucas coisas a respeito de temas polêmicos sobre o novo Código de Processo Civil. Um dos temas polêmicos do novo Código de Processo Civil diz respeito à contagem dos prazos. O novo Código trouxe uma grande novidade no artigo 219, todo mundo sabe que os prazos agora, prazos processuais, são contados apenas nos dias úteis. Nós saltamos os dias não úteis, sábados, domingos, feriados e dia em que não há expediente normal no fórum. Isso foi muito bom para a gente poder exercer com a devida capacidade o nosso mistério advocatício. Mas surgiram algumas questões. Por exemplo, a primeira delas, que eu submeto à apreciação deste seleto auditório, este artigo 219, ele se aplica aos procedimentos nos juizados especiais, essa é a primeira polêmica. Há aqueles que são muito adeptos do legalismo, dizem que não, porque quando o Código quis se referir aos juizados especiais, ele o fez especificamente, e não se referiu aos juizados especiais no que toca à contagem dos prazos só nos dias úteis. Nós, da Tavênia, discordamos desse entendimento, entendemos que o Código de Processo Civil rege, nas suas lacunas, a Lei 90/99, a Lei 10.259, que são as leis que regem basicamente os juizados especiais cíveis, estaduais e federais. Então, há uma polêmica a respeito disso, e há o FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que se reúne periodicamente, e numa das suas reuniões entendeu que não seria aplicável a contagem dos prazos nos juizados especiais só nos dias úteis. Mas eu divirjo desse entendimento, inclusive tenho conhecimento de que o Conselho Federal do AB, pelo presidente Lamarck, fez um pedido ao presidente deste FONAGE para que revisse esse enunciado nesse sentido, para que, de fato, os prazos nos juizados especiais também fossem contados só nos dias úteis. É o ideal, é o que nós esperamos. Vocês me perguntariam, o que é que eu faço agora? Bom, dizem que caldo de galinha não faz mal a ninguém, cautela e caldo de galinha. Então, se você tiver a condição de praticar o prazo contando diretamente, você conte. Se não, você conte só nos dias úteis e diga, o Raimundinho pregou lá em Juiz de Fora que deve ser assim, né? Depois vocês me responsabilizem pelos equívocos que têm acontecido. Então, este é um ponto polêmico que tem acontecido, mas essa é a tendência. Nós temos agora uma nova legislação trabalhista, e a nova legislação trabalhista também definiu a contagem dos prazos só nos dias úteis. Esta é a nossa tendência, e certamente isso vai se consolidar também no que toca à contagem dos prazos só nos dias úteis nos juizados especiais. Então, este é um aspecto que eu gostaria de ponderar para as minhas amigas e os meus amigos. Outro aspecto a respeito do qual eu gostaria de falar aqui é a respeito do recurso de agravo. Sabidamente, o recurso de agravo é aquele que cabe contra as decisões interlocutórias. E a novidade trazida por este Código com relação ao recurso de agravo, de instrumento, alguma das novidades, é o número clausus ou não do artigo 1015, ou seja, o agravo de instrumento só cabe nas hipóteses do artigo 1015. Se vocês pesquisarem a jurisprudência dos nossos tribunais de Minas, do nosso Tribunal de Minas, dos nossos tribunais do país, vocês vão chegar à conclusão que a tendência é não aceitar agravos fora da lista do artigo 1015. Mas algumas situações vão acontecendo. Por exemplo, a questão da competência. Eu arguo na minha defesa a incompetência do foro. O juiz decide que é competente ou decide que não é competente, remete os autos para o foro competente. Esta decisão a respeito da competência não está prevista na lista do artigo 1015 como um dos casos de cabimento do agravo. Agora, como eles gostam de dizer lá em Abaeté, tem base continuar tocando um processo perante um juiz que sabidamente pode ser incompetente, o professor Fred Didier tentou dar uma interpretação se valendo de outro dispositivo a respeito de
arbitragem, quando o Código fala aqui com relação à Convenção de Arbitragem cabe o agravo, dizendo que poderia haver um espichão nessa interpretação para dizer que cabe. Mas nós já temos decisões dos nossos tribunais, inclusive o Tribunal de São Paulo, admitindo o agravo de instrumento, mesmo fora das hipóteses do artigo 1015. E este assunto vai ser deliberado agora pelo Superior Tribunal de Justiça, que sabidamente é entre nós o intérprete da lei federal. O Superior Tribunal de Justiça vai se reunir e vai decidir a respeito. Esperamos nós que decida adequadamente, porque já há uma decisão também do STJ a respeito disso, já há uma decisão do STJ prevendo a possibilidade de agravo, sobretudo neste caso de competência e incompetência. Esta é uma outra questão também polêmica e que precisa ser definida pela jurisprudência para que tenhamos tranquilidade. É uma outra questão posta. Uma outra questão ainda a respeito do recurso de agravo é que o recurso de agravo, ele, interposto no prazo de 15 dias, ele pode ser interposto agora diretamente no tribunal, mandado por fax, protocolizado no tribunal, postado pelos Correios ou protocolizado na própria comarca de origem. Essa possibilidade existe. E uma novidade é que, se você optar por mandar o recurso de agravo por fax, você não precisa mandar as cópias que vão formar o instrumento, porque é muito complicado isso, você manda por fax e manda pelos Correios ou protocoliza no tribunal original, acompanhado das cópias. Agora, uma questão polêmica a respeito do agravo, outra, é a seguinte: interposto que seja o recurso de agravo, diz a lei que poderá a parte fazer a juntada do recurso de agravo na comarca de origem perante o juízo ACO, para definir a respeito da interposição do recurso, até mesmo para permitir ao juízo prolator da decisão agravada rever sua decisão. Então, esta é uma questão que está posta a respeito. Então, vem uma pergunta: está na lei, poderá, mas e se por acaso ele, agravante, não apresentar no prazo de 3 dias, cópia do recurso, relação das peças e prova da sua interposição? Qual seria a consequência? O próprio artigo diz no parágrafo que, neste caso, então, aconteceria que, se a parte contrária alegar, isso será caso de não conhecimento do recurso. Ora, nós temos que lembrar sempre que este Código de Processo tem como um dos seus princípios balizadores o da primazia do mérito. Fazer tudo para julgar o mérito. Por exemplo, se eu tiver apresentado o agravo de instrumento não instruído com todas as peças adequadas, eu vou ter uma chance para juntar as peças que não foram juntadas. Esta é uma tendência do nosso direito, há vários dispositivos no nosso Código nesse sentido. Então, você deixar de conhecer de um agravo, porque não foi feita a prova da comunicação, mas se essa comunicação vier a ser feita, e qual é o prejuízo que advém da não comunicação? Se, por exemplo, o agravado diz, não houve a comunicação, mas ele respondeu adequadamente o recurso, qual é o prejuízo que ele teve? Não tem sentido. Então, nós entendemos que, neste caso, deve haver uma flexibilização da regra para não ser muito rigoroso no que diz respeito ao não conhecimento do recurso de agravo. Então, essa é uma outra questão também, objeto de polêmica, que está entre nós nos tribunais. Agora, tem uma questão muito polêmica do artigo 942, a respeito do que tem sido chamado de julgamento estendido. Sabidamente, na vigência do Código passado, quando no julgamento de uma apelação ou de uma ação rescisória não tivesse sido unânime o resultado, em certas circunstâncias, seriam cabíveis os chamados embargos infringentes, para que o caso fosse julgado de novo por um órgão colegiado maior, com a possibilidade de modificação da decisão. Este recurso não foi mantido no novo Código, mas, no seu lugar, o novo Código colocou esta possibilidade do julgamento estendido. E quais são as hipóteses de julgamento estendido pelo novo Código? Primeiro, quando, no julgamento da apelação, não houver unanimidade. Toda vez que o tribunal decidir uma apelação por 2-1, seja confirmando, seja reformando a sentença, este julgamento, por maioria de votos, vai ensejar o julgamento estendido. Está claro na letra do artigo 942 que é assegurado ao advogado da parte produzir nova sustentação oral. E eu advogo muito no Tribunal de Justiça e tenho me debatido muito com os presidentes de Câmara. Infelizmente, cada Câmara tem o seu Código de Processo, cada um interpreta a lei de uma determinada maneira e tem surgido alguns problemas. Por exemplo, há determinada Câmara, porque sabidamente hoje, quando os juízes vão para um julgamento, uma coisa que não devia ser assim, mas é o que está acontecendo, pelo chamado sistema Temes, ele já conhece os votos uns dos outros.
Então, eles já sabem, por exemplo, que o caso do meu interesse vai ser decidido por 2-1. Então, os outros juízes que não iriam participar do julgamento, eles já sabem os votos, e na hora do julgamento, a presidente avisa, olha, julgamento vai ser estendido 5, só pode fazer defesa para os 5. Eu não concordo com isso. É o que a 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça tem feito. Por que eu não concordo? Porque eu tenho o direito de conhecer os votos favoráveis e contra, fazer uma outra defesa para rebater esses argumentos e aí sim haver o julgamento. Mas nessa Câmara não se consegue isso. Outro dia, na 7ª Câmara, eu pedi acesso aos votos. Me negaram o acesso, não podemos liberar os votos, porque o julgamento não terminou. Eu falei, o julgamento da apelação terminou por 2-1. Agora, no julgamento estendido, eu tenho direito de conhecer os votos para poder me pronunciar. Não sabia quem tinha votado comigo, quem tinha votado contra, e para poder refutar os argumentos. Esse tem sido um problema muito complicado com relação a esse artigo 942. Mas consegui, na minha sustentação oral, convencer os desembargadores, eles mudaram e me deram acesso aos votos para que eu pudesse, evidentemente, fazer a defesa. Isso também já aconteceu na 12ª Câmara e em outras câmaras tem acontecido isso. Então, nós temos uma pluralidade de entendimentos a respeito da interpretação do artigo 942 e esta é a primeira hipótese, porque no caso de ação rescisória também, é possível julgamento estendido se for rescindido o julgado. Se o julgado for rescindido por maioria de votos, cabe também um julgamento estendido por um órgão colegiado maior, com eu tendo o direito de nova sustentação oral para refutar os argumentos. Esta é uma outra realidade. E também há determinados casos de agravo que permitem o julgamento estendido, porque toda vez que o juiz fizer o julgamento antecipado parcial de mérito, ele antecipa o julgamento de mérito com relação a uma determinada questão. E se houver o recurso de agravo, porque neste caso cabe agravo de instrumento, neste julgamento do agravo, contra a decisão que julgou antecipadamente parte do pedido, neste caso, se for reformada a decisão, caberá também o julgamento estendido e, consequentemente, o direito do advogado de fazer nova sustentação oral. Então, este é um dos pontos, para mim, no nosso Tribunal de Justiça, sobretudo, dos mais polêmicos, porque cada Câmara tem um entendimento, e nós temos que procurar uniformizar este entendimento. Então, a gente tem feito recursos aí, debatido, para poder fazer valer o direito do advogado. Olha, nós temos que ser sinceros nas nossas colocações, com todo o respeito que me merecem os ilustres integrantes da magistratura, mas hoje nós estamos vivendo, por conta da quantidade de processos, um verdadeiro julgamento por assessores. Há até desembargadores que não recebem os advogados, já foi dito isso aqui, os assessores é que vão receber. Eu não vou conversar com o assessor, eu quero conversar com o julgador que vai julgar, mas é porque tem sido delegada esta função. Os tokens estão sendo repassados, esta é a verdade que está acontecendo, não há como a gente fugir disso. Então, a gente tem que atacar essa sistemática, porque os juízes estão brigando, aí vão fazer até greve por conta de remuneração, querendo auxílio moradia, uma coisa lamentável, realmente lamentável, que deixa mal a magistratura, parte da magistratura brasileira, tem que lutar para ganhar bem, tudo bem, mas auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio saúde, o que é isso? Todo pela do brasileiro tem que cuidar da alimentação, da moradia, da saúde, com o que ganha com o seu salário. O juiz também tem que ser assim. Não, estão preocupados com esta luta e esquecidos da luta de pegar os processos e colocar a mão na massa e julgar. É a realidade que a gente tem que dizer aqui e a gente lamenta profundamente. Então, nós estamos continuando nessa insistência com relação ao julgamento estendido, com relação às outras questões. Gente velha tem que falar o que deve falar, e eu estou falando com toda a seriedade, sem nenhum receio, porque esta é uma realidade que tem preocupado muita gente na advocacia, né? Essa é uma realidade muito séria. Bom, me deram aqui uma placa de 5 minutos, eu já falei esses dois aspectos, eu não vou falar mais outros aspectos, para a gente ouvir os outros processualistas de escola que estão aqui conosco, mas quero lhes dizer que nós, advogados, neste evento memorável, temos que ter essa resistência brava com relação a esses prejuízos para as nossas prerrogativas, o nosso direito de fazer uma sustentação oral, o nosso direito de ter acesso a um desembargador, o nosso direito de recorrer das decisões, e esta é a luta que a gente tem enfrentado aqui. E não nos esquecendo que o Código é um código de princípios, e um dos primeiros princípios que está lá no início do Código é exatamente esse, o princípio da primazia do mérito. Não vamos nos apegar a filigranas para deixar de julgar os recursos. É muito bonito isso, e quem faz muito, muito bem isso aqui, hoje o ministro João Otávio Noronha vai estar aqui, amanhã não sei, vamos cobrar dele, porque o STJ só decide com base em súmulas para não julgar nada. Eles gastam muito tempo escrevendo muita coisa para dizer que não vão julgar.
Que tribunal da cidadania é esse? Nós queremos julgamento, e isso não está, infelizmente, acontecendo, a gente lamenta profundamente essa situação. Tive que ser meio tipo assim, The Flash, né, Enéas, meu nome não é Enéas, né, mas é o que está colocado aqui. Então, fica aí esta reflexão sobre esses temas a respeito dos recursos aí e da questão dos prazos, que me parece muito importante para a nossa reflexão e a nossa reclamação. E agradeço essa atenção com que vocês me ouviram e pedir desculpa pelas minhas falhas, porque eu fiquei conversando com muita gente, batendo muita fotografia, eu nem almocei, estou aqui morrendo de fome. Um abraço para vocês.